Olá a todos, bem-vindos ao canal do Ateliê da Luz. Eu sou a Sílvia e hoje vou-vos falar sobre dons, talentos e vocação artística. Qual a diferença entre os dons, talentos e a vocação artística? Há pessoas que são extremamente talentosas, mas nunca chegam a realizar nada relacionado com esses dons com que nascem. Mas há outras que se esforçam muito ao longo da vida e conseguem realizar algo significativo para si e para os outros. Por que será que isso acontece? Qual a diferença entre dons, talentos e vocação artística? O que é um dom? A palavra dom significa literalmente presente, no sentido de oferta ou dádiva. Um bom exemplo de um dom inato é o dom para a música, né? A capacidade de reter sons musicais. Portanto, nós podemos tocar um instrumento porque temos um dom, né? E o fazemos com muita facilidade, ou porque nos esforçamos muito e treinamos, né? Esse instrumento, lemos na pauta. Talento, por sua vez, era, na sua origem, uma moeda de ouro que os romanos e os gregos utilizavam. Portanto, era também uma medida, não é? Um peso para medir, não é? Para fazer contas, pode ser inato ou adquirido. Por isso, muitas vezes, dons e talentos são sinónimos quando são inatos, não é? Ambos. Mas o talento, tal como o dinheiro, não é? Precisa de ser investido, não é? Precisa ser praticado para crescer, não é? Precisa de uma prática, de um investimento, não é? de um esforço, enquanto que o dom não é? O dom é algo natural, que naturalmente também pode ser desenvolvido. Um bom exemplo de um talento é a capacidade física para um desporto ou para a dança. Um atleta pode ter imenso talento, mas precisa de desenvolver, não é? Precisa de praticar esse talento. Da mesma forma, um bailarino que não pratica não atinge os seus objetivos. Claramente, os dons e os talentos que nós recebemos ou adquirimos, desenvolvemos, são necessários para a nossa vocação. E o que significa vocação? Vocação significa literalmente a ação de ser chamado para um determinado fim, ou seja, um determinado propósito. É quase como sermos predestinados. Claro que isto dá uma bela discussão, mas nós não vamos desenvolver muito aqui, vamos ficar só pelo significado. Vocação significa isso mesmo. E claramente, quando nós praticamos, temos uma profissão ou temos enfim, a nossa vida está mais ou menos encaixada numa determinada vocação, nós temos mais probabilidades de sermos pessoas realizadas, não é, do que quando nós não encontramos uma vocação. Aliás, nos nossos dias, graças ao volume imenso de solicitações que nós temos por causa dos mass media e das telecomunicações, muitas vezes as pessoas nunca chegam a descobrir o que é que realmente gostariam de fazer. Mas nós podemos e devemos, não é? É para isso que estamos aqui, fazer essa análise, não é? Quais os nossos dons, quais os teus dons, quais os teus talentos e o que é que tens feito com eles? Eu gostava que deixassem nos comentários a resposta a esta pergunta que eu vos faço. Há uma parábola dos talentos que eu queria partilhar convosco, porque ela é extremamente interessante, é uma parábola bíblica, portanto é uma história que eu vou resumir, que nos quer contar algo, que nos quer ensinar algo, é uma espécie de uma metáfora. Ora bem, a parábola dos talentos conta o seguinte: é a história de um homem rico que precisou de se ausentar da sua terra por algum tempo e deixa os seus bens entregues a 3 homens, portanto 3 pessoas, a um entrega 5 talentos, a outro entrega 2 talentos e a outro entrega 1 talento e diz-lhes: tomai conta dos meus bens e negociai até que eu volte. Quando o homem volta de viagem, o homem rico vai fazer contas com essas pessoas e o primeiro entrega-lhe o dobro, não é, daquilo que recebeu. E diz-lhe: aqui estão mais 5 talentos porque eu negociei e multipliquei e agora tenho 10 em vez de 5. O segundo apresenta-lhe 4 talentos, portanto também multiplicou os 2 talentos que recebeu à partida, e o último diz: aqui está o teu talento porque eu tive medo de o perder e escondi-o debaixo da terra.
O que acontece, portanto, a reação desse homem rico é que, ao receber dos primeiros 2 homens esses talentos, portanto, multiplicados, ele, portanto, alegra-se com isso e devolve-lhes, né? Portanto, permeia-os com mais talentos. Enquanto no primeiro, ele diz, foste né, geriste mal aquilo que eu te deixei, os meus bens, e por isso eu vou-te tirar e vou dar àquele que ficou com 10 talentos. Portanto, eu creio, não é, que aquilo que nós podemos aprender com esta parábola é que os talentos de facto são como o dinheiro, eles precisam de ser investidos para crescer, e se nós não fizermos nada com eles, corremos o risco de os perdermos. Portanto, a desculpa que o terceiro homem apresenta é que ele teve medo, né? Teve medo de perder o talento e literalmente enterrou, né? Enterrou o talento. Há quem diga, a propósito desta história, que o sítio onde há mais talentos é o cemitério. Porque muitas pessoas morrem sem nunca investirem, não é? Nunca utilizarem e crescerem na área em que são dotados e talentosos, não é? Isso é triste, não é? Mas isso acontece realmente. Por isso, esta parábola leva-nos a refletir sobre o que é que nós temos feito com os nossos dons e os talentos na nossa vida, não é? Porque o talento também tem a ver com uma situação oportuna, não é? Portanto, ter dinheiro é algo que nós temos num determinado momento e não temos noutros momentos, não é? Portanto, são oportunidades que a vida nos oferece e muitas vezes é preciso saber aproveitar também as oportunidades. Por isso, eu vou-vos deixar outro desafio, para além de me falarem sobre os vossos dons e talentos, eu gostava que vocês comentassem quais as oportunidades que tiveram na vida de crescer, não é? De desenvolver. Podem ser oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, não é? Onde nós também naturalmente crescemos muito, ainda que sejam más experiências, não é? Às vezes as más experiências também nos desenvolvem, não é? Nos amadurecem. E podem ser oportunidades em que conhecemos pessoas que nos fizeram crescer, né? ou que nos poderiam ter feito crescer e que eventualmente nós não aproveitamos, porque as oportunidades podem ter sido oportunidades perdidas ou oportunidades aproveitadas. Portanto, eu gostava que vocês tivessem esta reflexão neste momento, porque isto é muito importante para as oportunidades que virão, não é? Para nós, valorizarmos as oportunidades que a vida nos vai oferecer agora nos próximos tempos. Nós precisamos de ter essa consciência das oportunidades que já tivemos e que aproveitamos ou não. Este é um exercício para vocês comentarem aqui no canal. Ponto número 1. Quais os vossos dons inatos? Ponto número 2, quais os vossos talentos, inatos ou adquiridos? Ponto número 3, quais as oportunidades que a vida vos tem dado, perdidas ou aproveitadas? E ponto número 4, esta pode doer um bocadinho, o que é que vocês têm feito com esses dons, talentos e oportunidades que podem ser na área do estudo, do trabalho ou dos relacionamentos, com quem nós podemos crescer muito também. Por isso, se acharam relevante, deixem um like e sigam o canal. No próximo vídeo vamos continuar com este assunto, dons, talentos e vocação artística, o que fazer com eles. Por isso, até para a semana.